Boa noite para você que está chegando. Hoje é 23 de julho do ano de 2020 e são exatamente 7h07 da noite. A gente vai conversar com o ator e diretor de teatro Júnior Marques, que é uma pessoa incrível, que tem construído não só um espaço de fomento a essa cultura, mas tem repensado diversas situações e hoje o tema é cultura, periferia e o nosso momento pandêmico, né? Para você que está chegando agora, nosso muito obrigado. E vamos ver como que acontece. Agora deixa eu chamar aqui o Júnior para a gente fazer esse bate-papo, né? Espera ele entrar. Voltamos, deixa eu ver se o Júnior está aqui, está aqui. Hoje a nossa conversa é com o Júnior Marques, um cara que vem de Timon, no Maranhão, que construiu em Teresina um espaço muito forte dentro do teatro e tem construído, né? Porque o teatro é assim, ele é a continuidade eterna. E hoje nossa conversa com ele vai ser sobre muita coisa bacana, né? Vamos perguntar o que ele pensa, o que ele acha dessa situação que a gente está vivendo e quais são as estratégias que a gente pode fazer de mudança para a gente sobreviver também. Pode ser com teatro, pode ser com amor, pode ser com a performance. Vamos aguardar o Júnior entrar. O Júnior, ele é pós-graduando em arte cênica, que legal, e ele é diretor técnico pedagógico do Senac Piauí. Exatamente, tem um vasto currículo, né? Um currículo respeitoso, que merece respeito. Já conquistou vários prêmios, né? Vamos ver aqui, chamar novamente o Júnior. Júnior. Ver se agora dá certo a internet do Júnior. Prontinho, estamos conectados. Muito Boa obrigado. noite. Eu que Eu sou sei. muito grato. Eu que sou muito grato pelo convite. Assim, eu brinquei, né, durante algum tempo nas minhas lives. Como eu estava fazendo live, ninguém me convidava para fazer live. E aí, quando eu mandei o convite para alguns amigos, né, a Gislaine Daniela, inclusive, que é uma cantora lírica maravilhosa, ela mandou para mim: "Ah, te convidaram para resolveram te convidar para fazer live?" Então, esse é o seu momento. Diga quem você é, da onde você veio e para onde você quer ir. Eita. Bom, eu sou Júnior, eu sou Francisco José de Souza Marques Júnior, né? Eu herdei o nome do meu pai, como todo Júnior. Às vezes, isso inclusive, me perturbou muito durante algum tempo, porque eu tinha a sensação de que eu não tinha um nome meu, próprio meu, exclusivamente meu. Eu carregava coisas de outra pessoa. Hoje não, hoje eu sou mais tranquilo com o nome. Mas na minha adolescência eu pirei nessa história. E sou Francisco José de Souza Marques Júnior, né? Eu venho de Fortaleza, eu nasci em Fortaleza, mas aos 6 anos de idade, em 1990, minha mãe faleceu. Ela teve um problema renal e faleceu. E aí eu tive que vir morar com os meus avós paternos em Timon, né? E aí, desde 1990, que eu moro em Timon aqui e adotei essa cidade me adotou. Agora, como todo timonense, como todo pessoal que mora em Timon, a gente está sempre do ladinho de Teresina e do ladinho que eu falo, numa relação simbiótica mesmo, sabe? Assim, a gente está fazendo tudo aí em Teresina. Então, eu fiz tudo aí em Teresina. Eu estudei aí em Teresina, eu me tornei artista em Teresina, eu trabalho a minha renda, eu como do dinheiro que eu ganho com o trabalho em Teresina. Então, tudo é feito muito em Teresina. E principalmente no campo artístico, porque Timon não tem um teatro físico, né? Nós temos dois grupos de teatro, que é o grupo de teatro que eu dirijo, que é o Humanitas Grupo de Teatro, está comemorando 20 anos esse ano, e tem o grupo Proposta de Teatro, que é o grupo dirigido pelo Roger Ribeiro, que eu acho que comemora 30 anos, é mais ou menos isso. Ou é 30 ou é 25, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. E por conta da falta desse espaço, vamos dizer assim, apropriado para se fazer teatro, a gente acabou migrando muito para Teresina. Embora a gente utilize muito espaços alternativos aqui em Timon para trazer esse público para perto da gente, mostrar o nosso trabalho, mostrar que a cidade tem esses talentos, né? Tem esses artesãos da arte e tudo.
Muitos espetáculos a céu aberto nós realizamos aqui. No momento, eu estou, como eu falei para você, comemorando 20 anos com Humanitas, né? Onde eu estou agora, é o meu lugar. Muito tristemente, na verdade, porque a gente tinha programado uma programação, uma vasta programação presencial, né? Com exposições. A gente lançou um concurso chamado Autor do Humanitas, porque a gente entendeu que os autores eles ficam muito por trás, muito escondido, né? Assim, sempre quem brilha, vamos dizer assim, é o ator que está no palco e o diretor que dirigiu o espetáculo, e a gente está sempre esquecendo dos autores, né? Que são importantíssimos na costura desse trabalho, porque é a história deles que a gente está dando vida. Então a gente resolveu dar esse destaque para os autores de teatro, lançando esse concurso. Nós recebemos muitas inscrições do Rio, daqui do Maranhão, daí do Piauí, da Bahia, Brasília, muitas inscrições. O texto vencedor foi do Heraldo Maia, São Paulo, chamado A Porta. E a gente ia, né, dar resultado desse concurso presencialmente e montar o espetáculo, que essa era uma das premiações do concurso, que era um valor em dinheiro, um valor muito simbólico, na verdade, que era R$ 1.000 em dinheiro, e a montagem do espetáculo. E a gente não pôde fazer nada disso que a gente pensou, né? E aí teve que transpor tudo isso para esse ambiente virtual, né? Esse palco, esse nosso palco do momento, que não substitui, né? Claro que não substitui o contato físico, nada vai substituir, mas ele sana como é que eu posso dizer, uma lacuna que a gente tem sentido ao longo de todos esses tempos, de não estar produzindo, de não estar apresentando, de não estar com o público. Então, de alguma maneira, isso é reconfortante. Então, a gente migrou o que pôde da programação e até fez uma nova, na verdade, na maioria, para esse ambiente virtual, lançando podcasts com os atores sobre a trajetória deles e a relação dessa trajetória com a companhia. Lives, né, também com os atores da companhia, falando sobre os trabalhos que realizou na companhia. As lives foram conduzidas pela Silmara Silva, que é uma grande atriz piauiense, e aí a gente foi remodelando essa programação, e é esse o lugar que eu estou agora, assim, tentando remodelar tudo, tentando fazer... Leonardo, eu sou muito inquieto, então, assim, ficar parado... E eu ouvia muito dos meus amigos artistas, assim, esse é um momento para pensar, esse é um momento para refletir, esse é um momento para parar tudo, para... Mas eu não conseguia fazer isso, né? Para pensar, para emergir no próprio eu. E eu ficava pensando assim, eu digo, gente, mas toda vez que eu vou montar um espetáculo, toda vez que eu vou montar um personagem, eu tenho essa imersão no meu próprio eu. Eu faço isso quase que diariamente, porque esse é o trabalho do ator. Então, não faz sentido isso para me parar para emergir no próprio eu. Eu vou pirar se eu não fizer alguma coisa. E aí a gente foi montando essa programação do Humanitas, que lá eu dirijo o grupo, mas, claro, né, é um grupo, não sou só eu, assim, tem várias pessoas, Vitorino Rodrigues, Ayala Ribeiro, né, o Márcio Felipe Gomes, o Leandro Soares, grandes nomes, grandes pessoas aí que contribuem muito com o cenário cultural piauiense, premiadíssimos. E quando eu falo premiadíssimos, não falo com nenhuma soberba, não, porque a gente nunca fez nada para ganhar prêmio, assim, sabe? É bacana, é ótimo, alguns prêmios até são em dinheiro, como recentemente o caso da Florista, mas o trabalho é para o público, é para que o público perceba, se sensibilize, se conscientizar talvez seja muito forte, mas que reflita sobre determinada coisa, é soltar uma voz da maneira que a gente acha mais interessante. E aí, como eu falei para você, eu sou muito inquieto, então estava tentando fazer tudo isso com os meninos, e além desses trabalhos com Humanitas, eu tenho um trabalho pessoal, particular, porque eu tinha um programa aqui em Timon chamado Na Rua, né? Era um programa, foi produzido pela João de Barro, Silmagno. A live vai ficar salva? Vai sim. Pois então vou mandar um beijo pro Magno, que é o diretor da João de Barra, e pro Fábio Cariolano, que foi quem dirigiu o programa. E aí eu ia para as ruas de Timon, conversar com pessoas, com personalidades timonenses. E essas personalidades não eram pessoas que estavam na TV, eram também, mas eram as personalidades do seu bairro. Eu conversei com a Nega Doceira, por exemplo,
famosíssima no bairro dela, porque ela vende doce e todo mundo comprava doce na mão dela. Então a gente foi conversar com a nega doceira, foi comer o doce da nega doceira, sabe? Assim, conversar por que ela decidiu fazer doce. Contar a vida dessas pessoas populares que fazem mais pela cidade, na grande maioria das vezes, do que os famosos que estão todo dia na televisão, por exemplo. Mas também falei com pessoas que se destacaram nacionalmente em Timon, como foi o caso da ex-BBB Gisele Soares. Então eu ia para a rua conversar com essas pessoas, sabe? Com o Leiteiro, com o Silvestre Leiteiro, né? Que tira até um curral e tira leite de vaca e sai cedinho. Então eu fui para conversar com o Silvestre Leiteiro, eu conversei com o seu Agostinho, que era o carroceiro mais velho de Timon, ele tinha 90 anos, mas mesmo assim ainda fazia frete em carroça. Então esse programa era para conversar com essas pessoas que de alguma maneira estavam no anonimato da grande população, né? Mas famosos dentro do seu bairro. Conversei. E aí, como a gente não podia mais ir para a rua e tudo, baseado nesse programa, aí a gente pensou, eu com o Leandro Soares, assim, de adaptar o programa para a rede, para o campo, para o virtual, né? E aí foi muito simples, foi muito óbvio. Pode ir para a rua, fica em casa. Então o programa, em vez de ser na rua, é em casa. Então a gente chamou de em casa. Era na rua com o Júnior Marques, a gente ficou em casa com o Júnior Marques. E aí, para esse programa, além de falar que é uma live também, mas a gente chama de programa porque a gente porque era baseado no programa anterior, além de falar com pessoas, porque esses populares, às vezes, eles não têm esse acesso à tecnologia, então ficava difícil transpor a mesma filosofia do na rua para o em casa. Então a gente tentou o quê? Como foi para o campo virtual, vamos falar com quem tem todo esse acesso no campo virtual e se aproximar de pessoas que talvez presencialmente fosse bem mais difícil a gente conversar, trocar uma ideia, trocar relações, trocar contextos, trocar uma série de coisas. E aí essa foi a ideia. E aí a gente conversou com pessoas que fazem muito pelo Piauí, mas conversamos também com muitas pessoas que fazem muito pelo Brasil, né? Assim, pela cultura nacional. Nós fizemos 4 temporadas do programa, a gente ia intitulando de temporada porque eu precisava descansar. E a gente dava uma pausa, assim, pausazinha rápida, de uma semana e meia, e aí voltava com outra temporada, porque você está fazendo live, você sabe que... E você pesquisou muito bem, foi lá, fez um textinho meu, fiquei bem acarinhado com isso. E aí eu faço a mesma coisa, eu vou lá, eu vou pesquisar o convidado, porque às vezes a gente conhece o entrevistado dali, de ver e tudo, mas não sabe qual a dificuldade que ele passou, e às vezes isso está disponível. Então eu ia pesquisar isso, ia colher foto, porque eu apresento foto no programa, ia atrás de um vídeo para a gente discutir. Então isso demandava muito do meu tempo, então às vezes eu precisava dar essa pausa para retomar. E aí, mais uma vez, né, o local onde eu estou agora, como você perguntou. E que aí, né, foram 4 temporadas, assim, foram 72 programas. A gente encerrou antes de ontem com a Rita Benedito, que é uma maravilhosa, uma querida, que é daqui do Maranhão, mas está lá, né, no Sudeste. E aí eu procurei fazer isso. Mas isso foi um projeto muito pessoal, como eu estava lhe falando, porque eu achava que eu ia pirar se eu ficasse sem fazer nada, e eu precisava fazer alguma coisa, e eu gosto muito de ouvir, né? E isso exercita muito a minha escuta. Eu gosto muito de ouvir. Então, assim, teatro era mais complicado, eu só tenho um solo. Então, para eu fazer, né, eu teria que... Era mais complicado. Então, assim, não dá para eu fazer teatro online. Embora eu queira tentar, porque eu estou vendo algumas possibilidades e algumas tentativas de pessoas. O Reinaldo Patrício, lá da Paraíba. A Silmara também está fazendo gravado mais uns vídeos maravilhosos chamado Ódio ao Isolamento. Vitorino me convidou para a equipe dele de um trabalho que seria presencial, né, dirigido por um diretor do Rio, que é o Wellington, não lembro o sobrenome, mas que agora vai ser virtual. Então, embora esteja tentando isso, eu preferi conversar com as pessoas, como eu falava, para treinar essa escuta, né, mais ainda, que eu gosto muito. E aí, fui falando com essas pessoas. Onde eu quero chegar, eu acho que eu não tenho muitas pretensões assim enormes, não, sabe, Leonardo? Assim, a única coisa que eu sempre lutei e que eu tenho conseguido era viver da minha arte, sabe? Viver sendo artista. Não é uma tarefa fácil,
né? Hoje eu sou coordenador de artes do Senac, como você falou aí. Então, de alguma maneira, eu vivo entrelaçado no mundo da arte, embora tenha algumas funções administrativas e burocráticas, né? E que eu gosto de fazer, não é ruim. Mas, assim, não foi fácil. Assim, eu sempre estava... eu sou formado em letras português. Né? Então, eu sou professor, não é uma licenciatura. Então, todos os lugares que eu ia era para dar aula de português. E eu queria dar aula de artes, e eu queria, sabe, assim, eu queria dar aula de teatro, e fazia isso muito por conta própria, por conta da experiência pessoal. Mas quando eu ia prestar um concurso, ou uma seleção, era professor de português. Tanto que no Senac eu fiz concurso para professor. Eu passei um tempo sendo professor do programa Jovem Aprendiz. Depois eu fui supervisor desse programa. Eu supervisionava esse programa em Teresina, não no Piauí. E depois de supervisionar o programa, eu fui supervisor de artes, dos cursos de artes no Senac, que ainda é muito tímido. E quando eu falo tímido, é pela procura mesmo, né? Você sabe que uma empresa vive da lei da oferta e da procura, então tem pouca procura pelos cursos de arte. Então, não adianta a gente despender um tempo se não vai vender. E eu ainda, hoje na coordenação, porque depois da supervisão de artes, eu fui para a coordenação, que esse é o sistema hierárquico do Senac, né? A supervisão ela é responsável só por Teresina, e já a coordenação por todo o Piauí. Nós temos 12 unidades no Piauí inteiro, e hoje eu sou o coordenador de artes do Piauí, do Regional Piauí, que basicamente é criar, implementar e acompanhar os cursos de artes no regional. E como eu lhe falava, existe pouca procura, mas ainda assim eu tento, como eu posso, incutir isso nas pessoas, tentar fazer goela abaixo, né, que elas façam, engulam, colocar a goela abaixo. E aí eu fiz um itinerário de teatro, né, que não tinha. Quando eu cheguei na coordenação, os cursos de artes eram todos artes manuais, né, artesanato. E são maravilhosos. Né, artesanato em biscuit, bordado à mão com linhas e fitas, lindos, os trabalhos dos alunos são desenho, pintura. Mas aí eu queria muito mexer com as artes humanas, eu queria muito que as artes humanas fossem também estivessem dentro desse portfólio do Senac. E aí eu fui implantando esses cursos. Eu criei um itinerário de teatro, né, que a gente tem, até o momento, 2 módulos, que é o Prática Teatral Iniciação ao Teatro, e tem o Prática Teatral Montagem de Espetáculos. E aí eu quero fazer Prática Teatral Dramaturgia, Prática Teatral Iluminação, Prática Teatral Direção Teatral, Prática Teatral Sonoplastia. Só que a gente só conseguiu fazer uma turma de prática teatral de iniciação ao teatro. Nem esses de iniciação ao teatro quiseram fazer o prática de montagem teatral. E não é um curso caro, né? Assim, não é. Mas a gente tem tentado. Também criei um itinerário formativo para o balé. Né? A gente tem um setor de planejamento e eu pedi uma pesquisa para ver sobre como era o balé na região do Parque Piauí, onde a gente instalou uma unidade. Inclusive com uma sala de dança homenageando Eli Batista, que foi um querido. E aí eles me deram uma pesquisa, eu disse, não, então é possível a gente implantar os cursos de balé para crianças lá no Parque Piauí. E aí também fiz um itinerário formativo, chamado Balé Kids 1 e Balé Kids 2, que é o que a gente tem até agora. A gente chama de Kids, que é uma nomenclatura que o Senac já usa em idiomas e tudo, assim, mas é muito parecido com Baby Class e todo o itinerário que já existe. Inclusive, também mandar um beijo para o Datan Isaká, que é o diretor da Escola de Dança, que foi onde eu fiz toda a visita técnica, e ele é um querido, e a Escola de Dança está organizadíssima pela competência do Isaká, quero mandar um grande beijo para ele. E aí, o local onde eu sempre quero estar, onde eu quero estar, continuar estando, é esse local que eu possa sobreviver sendo o júnior artista, porque eu tinha muitos colegas, inclusive trabalhavam no Grupo Claudino, que ninguém sabia que eles eram atores. Quando eles acontecia alguma coisa em relação às artes, eles eram surpreendidos. Ó, fulano tá aqui, ó, vai saber que eu sou do teatro. Mas você não, nunca soube, você nunca falou? Não, nunca falei. Depois eu falo para todo mundo. Eu falo para todo mundo, sabe? Assim, eu falava para todo mundo, até para vender meus ingressos. Eu dizia, gente, eu sou ator de teatro, vai lá, hoje eu vou estar em cartaz, eu compro esse ingresso aqui e tudo. E eu acho que muito desse meu falar que eu era ator, que eu era do teatro, que eu sou apaixonado por fazer teatro, que eu não vivo mais sem fazer isso, me colocou no local onde eu estou hoje, que é a coordenação de artes, né? Que embora não formado em artes,
né? E terminando uma graduação que agora está mais difícil ainda, né? De terminar aqui após em artes cênicas. Embora não formado em artes, eu estou numa coordenação dessa, numa empresa da categoria do Senac, por conta de toda essa experiência e por conta de que eu nunca escondi que eu era ator de teatro. Eu não tinha como esconder que eu era ator de teatro, como eu falava, até para vender os ingressos. Então, o local que eu quero estar é esse, é onde eu possa continuar sendo ator de teatro, sabe assim, sendo o Júnior Marques ator de teatro. E eu tive a sorte de ter, eu pude ter um crescimento profissional dentro do Senac, que é uma empresa que permite isso. E durante toda esses meus degrauzinhos que eu fui andando lá, eu tive a sorte de ter chefes, né, maravilhosas até hoje, porque elas, além de admiradoras desse trabalho, graças a Deus, sensíveis a esse trabalho, elas eram muito solícitas quando eu precisava me ausentar. Então, existia uma negociação muito carinhosa. Tipo, vou usar um exemplo de hoje, Janaína, que é a minha chefe hoje. Eu preciso, na sexta-feira, estar em Pedro II. Eu disse, não, então, Júnior, vamos fazer o seguinte, vamos, todos os dias tu faz 2 horas a mais, ou tu entra 2 horas mais cedo. Então, essa negociação, né, que muitos dos meus amigos não têm, eu consegui ter, sabe assim, pela admiração dessas pessoas que me rodeavam, os meus chefes, as pessoas que trabalhavam comigo, eles todos estão na plateia quando tem uma estreia, eu obrigo eles a comprarem o ingresso para irem me assistir. Então, eles todos estão lá. Então, eu tive esse privilégio que muitos não têm. Uma vez eu postei um texto no Facebook dizendo assim, agradeça seu emprego, se você tem o que comer e tudo. Aí depois uma menina me chamou no ar e disse assim, olha, nem todo mundo está no emprego dos seus sonhos, está todo mundo, às vezes, ralando muito, indo à força. Então, refaz o seu texto no Facebook. E aí eu pensei sobre isso e realmente, né, assim, o fato de eu estar numa situação privilegiada hoje não significa dizer que todo mundo está. E aí eu consegui olhar ao meu redor e ver que os meus amigos, eles não estavam, muitos assim faziam sacrifícios imensos para poder cumprir uma agenda que a gente tem, que ainda é pouca de circulação de espetáculo, mas eles faziam sacrifícios imensos. E aí eu fui e refiz o meu texto lá no Facebook. A gente decidiu falar sobre o tema de sobrevivência na periferia, né, através da arte. E o teu depoimento é incrível porque tu mostrou 3 fases, né? O início, o meio e a continuidade, né? Essa readaptação a esse momento pós-moderno que a gente está vivendo na comunicação, inclusive nessa comunicação virtual que o teatro tem criado. Os seus podcasts têm chamado bastante atenção, né? Além de toda essa construção de promover um edital, de estar em Timon, de estar em Teresina. Agora eu te pergunto, como que você se sente amparado pelo governo, né? Você se sente amparado? Você acha que existe esse amparo para você manter toda essa construção que você já está fazendo independente? A gente Olha, está falando da Leonardo, Lei Aldir Blanc, né? Que também eles estão criando novos fóruns. Você está fazendo parte disso? Como que está sendo isso? olha, Leonardo, eu tô me achando assim um pouco no escuro, mas tá não, né? Olha, Leonardo, assim, eu sofri muito com esses amparos. Por quê? Eu moro em Timon, que não tem uma lei, né, municipal, tem uma lei do estado, até já fui contemplado. E Teresina tem, mas não reconhece Timon nesse sentido que eu acho bem, por questões legais eu compreendo muito bem, né, que é o CIEC Aliade do Filho. Então, assim, ficou bem complicado para mim, porque eu não podia nem ser beneficiado em Teresina, porque não morava lá, né? E nem em Timon, porque não tinha uma lei. Então, tudo que aconteceu comigo foi muito na base dizer amizade, eu acho muito forte, mas muito na base do pedir. Né, assim, eu bati muito na porta da Secretaria de Cultura de Timon, que não é secretaria, é uma Fundação Municipal de Cultura, e pedia, eu dizia, olha, tá aqui o projeto. Eu sempre tive muito cuidado em mostrar um trabalho bacaninha, né, para chamar uma atenção, vendável. E aí eu chegava e mostrava, olha, tá aqui, porque Timon não tem uma lei e tudo. E sempre eu fui muito bem recebido. Em todos os governos eu tive trânsito livre, porque aqui em Timon, uma cidade muito pequena, ainda existe muita rixa, picuinha,
né, de partidos, e fulano é de partido tal, fulano é de partido tal, e eu também, Infelizmente. infelizmente, né, e eu também consegui transitar livremente em todos esses governos. No governo, quando tudo começou, assim, que eu lembro de memória, de toda essa minha pedilância, não sei nem se existe essa palavra, foi no governo do Chico Leitoa. E aí, no governo do próprio Chico Leitoa, que era o prefeito daqui de Timon, ele me contratou para ser professor de teatro num projeto que ele estava lançando, que chamava Projeto Beija-Flor. O projeto existe até hoje. E aí, eu fui professor desse projeto, né? Sendo professor desse projeto, eu ficava mais próximo das pessoas para poder o grupo conseguir se apresentar. A verdade era essa, né? Era conseguir se apresentar. E aí a gente passou a ensaiar nesse projeto, porque a gente também tinha essa carência de espaço de ensaiar. Então, isso tudo foi muito importante. Depois eu fui supervisor desse projeto, porque foi feita uma filial, vamos dizer assim, uma outra base do projeto, num bairro distante chamado Parque Alvorada daqui, e aí acabou precisando que supervisionasse, eu supervisionei o projeto. Depois disso, no governo da professora Socorro Aquim, por conta de toda essa experiência, que era adversária do Chico Leitor, mas por conta de toda essa experiência, dessa minha experiência com o teatro timonense, né? E talvez um representante legal disso, né? Por conta da só a existência desses dois grupos, eu fui convidado para assumir um cargo de diretor de departamento da divisão de artes nessa fundação. E aí, durante 4 anos, no governo da professora Socorro Aquim, eu fui diretor do departamento da divisão de artes da Fundação Municipal de Cultura. O que também me colocou muito próximo a vereadores, a deputados, a própria prefeita. E aí, nesse período, nós lançamos um projeto, Humanitas, um projeto muito audacioso, e quando eu digo audacioso, é porque ele era muito caro, que foi a Paixão de Cristo de Timon ao ar livre. Quando a gente orçou isso, que isso chegou em 60 mil reais, eu disse, isso não vai ser feito aqui em Timon nunca. Vamos lá, mas isso aqui não vai ser feito. Eles vão chamar a gente de malucos. Olha só, eu mesmo depreciando, né? Porque eu nunca tinha na minha vida feito projetos dessa natureza, dessa magnitude. E aí o projeto foi aprovado. A prefeita me chamou, eu já era da Fundação Municipal, né? E aí ela disse, vamos fazer. Eu gostei, vamos fazer. Né? E à época eu tinha um programa de quinta chamado. Era exibido na TV online do India News, da Alexandra Teodoro, da jornalista Alexandra Teodoro, lá da TV Assembleia, e era reprisado na TV Assembleia. E aí eu disse, Alexandra, será que era interessante a gente transmitir ao vivo essa Paixão de Cristo? Será que era legal? A Alexandra achou a ideia fantástica. E aí essa foi mais uma moeda de troca para o governo municipal da época, né? Que foi feito todo um arsenal, assim, sabe? Assim, de os prefeitos, os vereadores, os artistas passavam lá, tinha um lounge, vamos dizer assim, né? Que é uma palavra muito do momento, na época não se chamava assim, para eles serem entrevistados antes de começar o espetáculo propriamente dito. E aí aí pronto, aí todos os anos a gente conseguia aprovar o projeto, porque foi grandioso. Foi assim, era na Praça São José, no centro de Timon, assim, era a primeira edição, a Polícia Militar me deu notícia de 3 mil pessoas. Então, 3 mil pessoas naquela praça, era muita gente, e era muita gente mesmo, que eu conseguia ver a olhos nus. E aí a gente foi trabalhando esse projeto sob esse aspecto, né, de um fundo próprio do município, porque a gente acabou nem chegando a tentar nessa lei do Estado do Maranhão, né, fazer esse projeto. E aí eu tinha muito essa questão, eu via todas as Paixões de Cristo trazerem esses atores de caráter nacional, né? E aí os produtores, que primeiro a Alexandra foi a produtora desse espetáculo, depois o Júnior Vasconcelos foi, eles sempre, e eu dirigi o espetáculo, eles sempre queriam isso, né? Mas isso sempre me incomodava muito, porque eu não queria que as pessoas fossem assistir o espetáculo pelo famoso que estava lá. Eu queria que as pessoas fossem assistir o espetáculo para ver a gente da cidade fazendo, né? E no máximo eles conseguiram me convencer de trazer pessoas de teatro, mas não famosos globais, né? Mas pessoas de teatro. E aí a gente todos os anos contava com o Grupo Resistência da Bahia, né, com a Anelisa Batista, fez muitos anos, a Salomé, o Tony, o André,
né? Então, da Bahia a gente trazia eles e contávamos também com grandes nomes do teatro maranhense, porque eu sempre quis, Leonardo, colocar Timon dentro desse circuito do Maranhão. A gente ficava muito do lado de Teresina, consumindo muito Teresina, que produz coisas muito fantásticas e nos recebe muito bem, mas eu queria que São Luís, que é a capital, visse Timon, visse que existia uma produção em Timon. E isso começou num projeto do Manito chamado Encontro dos Artistas Timonenses, né, que ele disse assim, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos homenagear um maranhense lá de São Luís de Destaque, ele vem, vê, e com certeza quando ele volta, ele vai dizer que foi ótimo, que foi... E assim a gente fez durante muitos anos. E aí, continuando esse projeto de que Timon tinha que estar no circuito cultural do Maranhão, eu disse assim, vamos trazer, então vamos contratar ator de fora, mas não vamos trazer gente famosérrima, primeiro que é caro, vamos trazer gente que faz teatro, vamos trazer gente que tem uma luta, né, bacana. E a gente começou a trazer o Domingos Tourinho, o Charles Melo, que hoje já é falecido, ele era presidente do SATED do Maranhão, Domingos Tourinho, um grande artista, está completando aí 50 anos de carreira, inclusive agora acometido por um AVC, mas está se recuperando muito bem. Quero mandar um grande beijo para ele. E aí eles vieram, né, e trazendo toda a sua experiência teatral, grandes atores. Lio Ribeiro, né, o Lio Ribeiro é um grande nome também do teatro maranhense, então todos eles estiveram aqui com a gente. Né, todos ainda eles. Continua. Assim, o projeto não continua. A gente ainda fez 2 anos, a gente terminou em 2016, que aí depois criou-se uma crise econômica grande, né? Porque todo mundo falava que o país estava em crise econômica por conta lá da queda da Dilma, e aí, né, a troca da reeleição da Dilma, e aí veio aí troca da Dilma pelo Temer, e aí acabou nessa merda que a gente está, que é o Bolsonaro, e aí desde então a gente não faz mais. A gente trouxe a Patrícia Melody, que era uma artista piauiense, e que era uma grande compositora, e que já tinha morado em Timon, né? Então a gente quis a Patrícia Melody, ela, além de interpretar, cantar também no espetáculo, no ano que ela participou. E o Bruno Gradin, que já era ator, né? já é ator, e que tinha uma relação com nós, com a nossa região, porque passou muito tempo aqui fazendo Cajuna Carioca. Foram o máximo de famosos que a gente teve. E ninguém te procurou mais para continuar esse projeto, nenhuma esperança para voltar, nem nada? Todos os anos a gente tem uma reunião, né, como eu falo para você, assim, toda a nossa fonte de financiamento desses projetos é o poder público municipal. A gente ainda tenta com comerciantes, mas olha, às vezes os comerciantes querem dar R$100. Eu digo assim, gente, R$100 eu consigo dar. E aí eu boto meu nome, apoio, patrocínio, Júnior Marques, porque assim, eu sei que é importante, mas às vezes não supre uma necessidade, porque às vezes é por não acreditar no projeto, a gente sente isso. Né, vamos supor assim, porque não é o seu Zé aqui da esquina, né, que tá querendo me dar R$100. É o cara que tem um hotel, né, que ele pode liberar para mim, por exemplo, 10 hospedagens. A gente sabe disso, a gente vive isso, né? Tem uma coisa que aconteceu na sua vida que me chama bastante atenção, que é o musical Jesus Cristo Superstar. Eu acho que foi um divisor de águas, né? Foi o Ardor Amor. Oi? Foi o Ardor Amor. Ardor Amor, do Lucas, né? Isso, Me confundi, perdão. E aí, você interpretou, né, um personagem que chamou bastante atenção. Me fala como que foi a construção dele, né? Porque foi muito diferente, né? Foi uma coisa muito diferente. Chamou bastante atenção nas redes sociais pela quantidade de compartilhamento que teve, né? Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Era o Edivan Alves? Era o Isso, também, o Edivan Alves, o Lucas, a Bia Magalhães. Foi dirigido pelo Adalmi. Olha, foi assim uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Na época, eu já estava muito inquieto, como eu falo sempre para ti, com essa questão de cantar e dançar e interpretar. Eu queria testar isso. E eu não tinha conseguido. Fazia muito pouco nos meus espetáculos, no espetáculo que eu dirigia, nas Sete Irmãs a gente ainda canta um pouquinho, né? Mas assim, eu queria mais, eu queria essa experiência. E aí, um determinado dia, eu estava passeando no Parque da Cidadania, e que agora Timon ganhou um parque, gente, no bairro Sucupiras. Quando tudo isso passar, a gente vai. É um parque lindíssimo, as fotos já estão aí circulando. Mas eu estava passeando lá no Parque da Cidadania, aí encontrei o Adalmi, que é um querido, um amigo.
E aí ele começou a me falar desse projeto dele com o Lucas, né? Do musical Ardor Amor, que estava dirigindo e tal. E eu disse, Adalmir, eu quero participar. Ô, Adalmir, eu quero participar. Ele disse, não tem vaga. Não tem vaga, está lotadíssimo. Né? E tu canta, eu disse, não, acho que não, tento, mas eu quero participar. Eu queria participar, de alguma maneira eu queria participar. Que não fosse cantando, mas que fosse, não sei, com ele na assistência de direção, que já era muita coisa, que é muita coisa para todo assistente diretor, mas ou na contra, não sei, eu queria participar. Mas como eu sou ator, ele achava que eu queria estar em cena, disse que não tinha vaga. E aí um determinado dia ele me liga, era um domingo. Ele me liga e diz assim, Júnior, tu ainda está interessado em fazer o musical? Porque apareceu uma vaga para o coro, né? O coro como é que eu posso dizer assim? Não sola, eles não têm solo, né? Só canta com todo mundo. E eu disse, vou sim, claro que eu vou, eu quero. E aí eu corri, os testes estavam sendo na escola de teatro, corri Que lá. trabalho, hein? Uma correria inteira, né, para saber quanto. Foi, foi, aí eu moro pertinho da escola de teatro, que eu moro aqui no centro. Aí corri lá e fiz o teste, tá? Ele, tá, depois a gente te fala. Fiz o teste com a Bia, com a Gislene, com o Edvan, com o Lucas e com ele, Adalmir. E aí ele me ligou, disse que eu podia ir pro ensaio, que eu ia fazer parte do coro. Só que o Lucas Coimbra, ele gostou muito, né? Muito do teste. E aí me ligou, disse assim, eu vou te mandar uma música, e aí eu queria que você cantasse, gravasse um áudio cantando essa música para mim. E aí ele mandou, que já era a música da Rita Pavone. E eu gravei para ele, horrível, muito grave, né? Acordo com um suspiro, cor de tédio. Aí ele foi um querido, carinhosérrimo. Aí disse, tenta gravar mais agudo. Ele queria ver, né, a extensão da minha voz até onde eu consegui. Aí eu comecei, gravei mais agudo. Acordo com um suspiro, cor de tédio. O som da tua voz já não me dá prazer. Aí mandei pra ele. Ele tá. Aí no outro ensaio, ele disse assim, Júnior, eu tenho um personagem pra ti. E eu fiquei feliz, porque a pessoa que ia estar no coro, né, ganhou um personagem, aí ganhei um solo, exatamente. Um personagem que costura essa trama, porque a Rita faz essa costura nessa trama, né? Tem um personagem principal que é a da Gislene, e a Rita Pavone, que é o travesti que eu faço, é amigo da Carmen Rosa, que é a personagem da Gislene. E aí faz essa costura, então, e ganhei um solo, né? E aí o trabalho não parou aí, porque aí, na verdade, foi que aumentou tudo, porque eu ia solar, eu ia dançar, né? Não só no meu solo, mas em todas as outras participações que eu faço. Eu danço no solo da Bia, eu danço no solo da Gislene, eu danço em a gente, né, vários solos. E aí foi chamado Samuel Alves e o Cid Ribeiro. E eles foram, desculpa, eles foram muito cuidadosos comigo, com o meu corpo, porque o meu corpo é um corpo que não dança. Embora eu saiba que todo mundo dança, todo mundo é capaz de dançar, mas o meu corpo era um corpo que não dançava dentro daqueles padrões que estavam sendo exigidos, vamos dizer assim, pelo espetáculo. Então eles tiveram todo o cuidado em montar a coreografia que eu fosse dançar, né, assim, porque eu ia estar de salto, eu ia estar com roupa apertada, eu ia estar com cinta, né, que já comprime o diafragma, já me dá mais um obstáculo para cantar. Eu ia estar de peruca, eu ia estar de unha postiça. Gente, olha que tudo isso é terrível. As mulheres, elas são muito vitoriosas em conseguir ter cabelos enormes, que aquilo faz muito calor. As drags, exatamente, aquilo faz muito calor, sabe? Assim, a unha me incomoda muito, eu não conseguia mexer no meu celular. Eu tinha que ter alguém para mandar mensagem, era muito complicado, que eram unhas grandes. O salto, meu Deus. Eu tinha um salto muito grande que eu só usava no solo, porque eu não conseguia, eu não aguentava passar o espetáculo inteiro com um salto muito grande. Então, é um trabalho, foi um trabalho muito louco, mas a gente conseguiu, assim, eu lembro com esse trabalho, num troféu chamado Em Cena, daqui do Piauí, realizado pelo Grupo Teatro de Teatro, eu fui indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante, né? Eu não ganhei, acho que quem ganhou foi o Carlos Anchieta, que hoje é secretário de Estado da Cultura, com As Malditas, eu acho. Não lembro. Mas, assim, já é um olhar para esse trabalho, como você falou, muita gente curtiu o espetáculo, o personagem, né? Assim, eu gostei muito de ter feito. Foi um grande divisor, realmente, como você fala, porque ele me deu a possibilidade de testar limites que eu desconhecia
em mim e é amparado por uma equipe enorme. Olha, gente, fazer um musical não é fácil, assim. Olha, eu vou dizer para você, É é, é, porque eu tô vendo aqui para o Instagram não derrubar nossa live, né? Porque em uma hora ele derruba. Então vamos para as perguntas e você vamos, responde sim ou não. tá. Você acha que a cultura do Digimon é descentralizada? Sim, Você acredita que as políticas públicas aplicadas na cidade de Teresina têm surtido efeito nos artistas locais? não, Você acredita que a cultura piauiense daqui a 10 anos vai se tornar mais programática e rigorosa no cumprimento de pagamento? não. Ok. Foi Se você, despencar. se você fosse cantar uma música para o Júnior Marques daqui a 10 anos, qual seria a música que ele merecia ouvir? Eita, é difícil, porque fica parecendo que a gente é bem é egocêntrico, né? Mas eu acho que eu cantaria Leãozinho do Caetano Veloso, pra mim Fica à mesmo. vontade. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho. Muito obrigado, Júnior. Eu deixo esse espaço para você deixar alguma mensagem para quem você queira. Foi um momento incrível, em nome do Fala de Seu e em nome de mim mesmo, como pessoa, amigo, né, que admira o seu trabalho. Muito obrigado por ter participado desse encontro. Nós somos uma TV comunitária, está começando agora. Daqui a um tempo a gente vai ter esse registro magnífico, né, para mostrar os posteriores. Fique à vontade. Que lindo! Eu fico muito feliz de estar aqui com você, Leonardo, principalmente sob essa plataforma. E quando eu falo plataforma, eu não falo da online, falo do Fala de Seu, né? Assim, porque é um bairro, né? E eu entendo, assim como eu entendi. Eu ouvi muito durante muito tempo, durante todas as vezes que eu assistia jornais, que assistia entrevistas, que assistia atores falando assim, acredite no seu sonho, vá atrás, vá atrás. Eu achava aquilo tão utópico, mas assim, eu fui indo atrás tão naturalmente e as coisas foram acontecendo dentro da minha cidade, porque a coisa que eu mais queria era mudar a cara da cidade através da arte, que eu vi que é possível. Então, assim, todas as pessoas que fazem o de seu, todas as pessoas que têm esse propósito, os seus propósitos, corram atrás disso, gente. É muito possível, sabe? É muito possível, sim. Eu comecei a fazer teatro na periferia de uma escola e eu estive com pessoas do mais alto escalão dos governos da minha cidade. Eu falo isso não enaltecendo, porque enquanto condição humana todo mundo é igual, mas eu falo isso por a arte estar transpassando esses locais, e não foi fácil. Então, assim, faça isso, sabe, assim, vocês aí do Disseu tem uma casa de espetáculos, tem um teatro que é lindo, que é maravilhoso, está reformadíssimo, vamos ocupar isso, vamos fazer, vamos acreditar que a gente pode transformar, né? Às vezes a gente também espera muito pelo governo. Eu sei que a gente tem que cobrar sim, eu sei que a gente tem que cobrar o que eles devem nos dar, mas a gente também tem que fazer, né, a nossa história acontecer, assim, tomar as rédeas da sua vida, da sua história. E agora falando para você, eu percebi que eu fiz isso, eu não tinha nem percebido, na verdade, mas percebi aqui falando com você o quanto eu fui atrás, quantas vezes eu saí colando cartaz de peça no orelhão, sabe, assim, da rua para todo mundo ir, usando um espaço que não era teatro e adaptando, colocando um fundo preto, criando luzes para tentar imitar uma iluminação, indo atrás de uma cortina para imitar uma cortina de teatro. E tudo isso foi acontecendo dentro da minha cidade. E hoje a gente tem grandes projetos, tem grandes prêmios, tem grandes coisas. E quando eu falo isso, mais uma vez eu quero dizer que não é colocando isso como principal objetivo, mas colocando isso como algo, como algo, um símbolo de que as coisas estavam dando certo, que vem dando certo. Muito obrigado. De Muito nada. obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até, querido.